O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. O Brasil inteiro viu no decorrer dessa semana que um grupo de 42 senadores da República votaram a derrubada do veto de Bolsonaro. Aquele veto, o qual tinha como objetivo impedir que reajuste fosse dado aos servidores públicos até 2021, em virtude da crise em que vivemos. Mesmo porque, se a população vai pagar um alto preço, está dando a sua cota de sacrifício, com servidores não poderia ser diferente, embora eles precisam e mereçam. A questão é que a derrubada desse veto ia custar um prejuízo aos cofres públicos na casa de 200, para ser preciso, 120 bilhões de reais. E os senadores votaram a derrubada do veto. Em virtude dessa atitude inconsequente, irresponsável, demagógica, fanfarrona por parte dos senadores, o ministro da Economia, Guedes, falou que os senadores foram criminosos. Diante dessa fala do Guedes, os senadores resolveram convocá-lo para que ele possa se explicar perante o Senado e os senadores. Olha, senhores, a atitude desses senadores não foi apenas um crime, foi muito mais que um crime. Eles foram inconsequentes, jogaram para a plateia, mesmo sabendo que não tinha de onde tirar esse dinheiro, não pensou no Brasil como um todo, tomaram essa medida achando que ia ficar bem com servidores públicos, mesmo sabendo que esse movimento não era infrutífero, que ia arruinar as finanças do nosso já combalido país. Foram inconsequentes. Foram criminosos, sim. Chamar o ministro para se explicar por causa dessa fala é uma vergonha. É uma vergonha. Esses 42 senadores que votaram pela derrubada desse veto são indignos de serem chamados de senadores da República. E, lamentavelmente, aqui no meu estado do Espírito Santo, 2 dos 3 senadores votaram a favor da derrubada do veto. Foram eles: senador Fabiano Contarato, que ele não era de se esperar, que ele não podia esperar algo diferente, e o senador Marcos Duval, que para mim não é uma decepção, porque dele eu não espero nada, mas para aqueles que votaram nele e achavam que ele fosse sério, se sentiram decepcionados. E isso a gente viu no bate-papo de rua. São criminosos, sim. São fanfarrões, sim. Jogaram para a plateia, tentaram mentir para os servidores, votando uma proposta que não ia chegar a lugar nenhum de maneira positiva, não fizeram uma política de resultados e, graças a Deus, que a Câmara votou, quando o veto chegou na Câmara, eles votaram diferente do Senado, inviabilizando a proposta, fazendo permanecer o veto para o bem do Brasil e dos brasileiros. Querer convocar o ministro para se explicar é descabido. Os senhores senadores que votaram pela derrubada do veto, os senhores são uma vergonha. Os senhores são um lixo. São indignos. Não têm compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Vive de fazer pirotecnia demagógica.
Espero que a população não tenha memória curta e dê aos senhores, no momento certo, a resposta que os senhores precisam, de maneira ordeira, legítima, pacífica e inteligente, nas urnas. Ou seja, não voltando aos senhores nunca mais e dando aos senhores a lata de lixo da história como abrigo. Os senhores não pensaram no Brasil, esse Brasil que sangra, que sofre, que atravessa por uma pandemia, onde está com as finanças destroçadas. Os senhores foram moleques. Moleques. Não pensaram no Brasil. Quem deveria estar sendo ouvido, quem deveria estar sendo investigado, quem deveria estar sendo emparedado, não é o ministro da Economia, que vem fazendo um baita trabalho para o bem do Brasil. São os senhores. São os senhores que vivem de sabotar, que vivem de fazer politicagem suja, mesquinha e barata. Os senhores, sim, devem explicação à nação. Porque os senhores estão muito, mas muito além do seu papel, que é defender os estados os quais os senhores vieram com o compromisso de defender, de representar em Brasília. Queria deixar um recado em especial para o senador do meu estado, Marcos Duval. Senador Marcos Duval. Dos 3 senadores, o senhor é um que ainda goza do prestígio do eleitorado capixaba, da população capixaba, daqueles que votaram e muitos que não votaram. O senhor tem tempo hábil, tem tempo o suficiente para rever a posição do senhor e trilhar o caminho do olho no olho, trilhar o caminho de buscar fazer uma política de resultados e não jogar para a plateia. Sabe por quê, senador? O povo não é besta. O capixaba não é otário. O capixaba sabe quem está fazendo política de resultados e quem está jogando para a plateia. Pense bem. Pense bem. O senhor agiu de forma leviana e enganosa ao votar a derrubada desse veto, querendo fazer média com os servidores públicos. Mas os servidores públicos, senador, está ciente de que esse é o momento de todos dar a sua parcela de contribuição para o bem do país, pois não é justo e o povo e os servidores sabem disso, que enquanto nós servidores temos o nosso salário e o nosso emprego, ainda que ganhando pouco ou muito, todo mês a gente vai buscar o nosso na boca do caixa, senador. E o mesmo não acontece com quase 20 milhões de brasileiros, que hoje não têm emprego, perderam seus empregos em virtude da pandemia, juntando os quase 13 que já existia, os quase 12 que já existia, mais os 9 milhões de novos desempregados, é mais de 20 milhões ao somar. Esse pessoal, senador, que não é servidor público, eles não estão lutando por reajuste, eles estão lutando por comida para levar para casa, emprego, enquanto os senhores, senadores, estão fazendo essa hipocrisia de defender reajuste para os servidores no momento difícil em que o senhor sabe muito bem que o Caixa não permite. Tomem juízo, para não dizer vergonha na cara. Para de fazer política pequena. Vamos fazer política de resultados, sem mentira e com seriedade. Não, a situação em que nós atravessamos, não há espaço para pirotecnia demagógica, ok? Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.